Boa noite. O contrato de gestão do Hospital dos Estivadores em Santos, assinado entre a Prefeitura e o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, foi suspenso. A decisão é da primeira vara da Fazenda Pública. Segundo o órgão, a cidade possui uma lei que impede a parceria entre a Prefeitura e organizações sociais com menos de 3 anos. O Oswaldo Cruz possui 1 ano e 7 meses. Os réus podem recorrer da medida nos próximos 30 dias. Por meio de nota, a administração municipal afirma que ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão. Mesmo assim, já estuda recurso cabível no Tribunal de Justiça. O Dia Nacional dos Estivadores, comemorado hoje, foi marcado por protestos em Santos. A concentração aconteceu às 2 da tarde em frente à sede do sindicato da categoria, no bairro Paquetá. Hoje é comemorado o Dia Nacional dos Estivadores e eles escolheram essa data para protestar. O que os empresários estão fazendo com a gente é brincadeira. O nosso mercado de trabalho é muito pouco para eles fazerem o que estão fazendo com a gente. O lucro é muito para eles, para nós não é tão grande assim. Vocês acreditam que a categoria está desvalorizada? Está muito desvalorizada. Não tem motivo nenhum de comemoração, só de luta pelo seu mercado de trabalho, né? Tanto isso que o presidente convocou essa passeata mais uma vez para a gente poder mostrar para a opinião pública que o estivador só está querendo brigar pelos seus postos de trabalho, uma categoria que tem 100 anos. O item principal da nossa pauta esse ano é a questão do extermínio aos trabalhadores avulsos. A classe patronal, através de uma decisão judicial, vem buscando exterminar a categoria de avulso. E a categoria decidiu, já por várias vezes em assembleias, resistir a tudo isso. Então, esse movimento nós chamamos de resistência. Nós vamos resistir até o fim para que a gente mantenha o trabalhador avulso. Trabalhador avulso que não dá prejuízo nenhum a empresário nenhum, a nação, e sim dá lucro. Somos uma mão de obra qualificada que dá lucro aos terminais de container. Então, somos contra o extermínio do avulso. Os trabalhadores também levaram filhos e mulheres para apoiar o protesto. A luta não é só deles, a luta é nossa também, a luta é da família. Eles trabalham para quem? Para a família. Se a gente não vier ajudar, como que vai ser isso? Da sede do sindicato, eles percorreram a rua João Pessoa, no centro de Santos, e deixaram uma faixa livre para a circulação dos veículos. Pelo caminho, soltaram fogos e entregaram panfletos à população. Os estivadores foram até a Praça Mauá, levaram faixas, cartazes e protestaram. Eles foram recebidos pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Nós temos trabalhado junto às empresas, temos procurado intermediar esse diálogo para que esses postos de trabalho possam ser garantidos. Isso é importante não só para os estivadores, mas especialmente para a cidade. Um motorista de caminhão morreu na última madrugada em um acidente de trânsito no quilômetro 45 da Anchieta, na altura de Cubatão. A carreta colidiu com a traseira de um ônibus e o condutor foi projetado para fora do veículo. Não houve outros feridos. A pista sul da descida da via permaneceu interditada durante a manhã e a tarde. Ontem você acompanhou aqui no Caderno Regional o caso do adolescente que morreu em São Vicente após participar do Jogo do Desmaio. Nós conversamos com um especialista que esclarece o que acontece no nosso organismo quando praticamos o desafio que pode ser fatal. Jovens que participam do jogo divulgam vídeos na internet. Acompanhados ou sozinhos, eles interrompem a respiração por alguns segundos e ficam desacordados. No exterior, a brincadeira perigosa ficou conhecida como Shocking Game. No Brasil, é o jogo da asfixia ou do desmaio. Mostramos os vídeos a uma médica pediatra, que explicou o que acontece no organismo quando ficamos sem oxigênio. A criança ou adolescente ele pode usar cordas, cintos, lençóis, qualquer tipo de tecido que possa comprimir o pescoço e a carótida, que é a artéria que irriga a parte cerebral, e fazendo uma hipóxia no indivíduo. E isso leva a uma série de eventos no organismo que vai desencadear sensações de euforia, de dormência, e isso pode levar a coma, pode levar a convulsões, pode levar a uma série de eventos graves, inclusive chegando à morte. Além disso, mesmo que não chegue ao final como uma morte, pode acontecer de perda de memória, pode acontecer de falta de concentração, irritação, agressividades, se isso se torna um episódio repetitivo.
O desafio macabro e perigoso existe há décadas, mas ganhou maior visibilidade por causa da divulgação nas redes sociais. Uma pesquisa do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos mostra que os adolescentes são as maiores vítimas fatais do jogo do desmaio. O adolescente tem aquela coisa do que comigo não vai acontecer, né? Isso é muito frequente, muito comum. Além disso, existe a curiosidade de saber como é. Existem também situações de ritos de passagem, que são as situações em que o menino ou a menina tem que fazer aquilo para comprovar para o grupo e para ser aceito ao grupo. Então isso também leva a uma necessidade de mostrar para o grupo que consegue fazer esse tipo de jogos, que são muito perigosos, que são totalmente contraindicados em qualquer situação. Não tem um ponto em que você pode dizer que seja seguro. Qualquer tipo de atitude dessa pode ser fatal. Então tem que ser evitado totalmente. E hoje à tarde, um dos garotos que participava do jogo online com Gustavo Riveiros Detter prestou depoimento na delegacia sede de São Vicente. A polícia afirma que o caso corre em sigilo e não divulgou mais informações. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou uma redução de 19,47% no valor da conta de luz para moradores atendidos pela CPFL na Baixada Santista. A medida compreende as cidades de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Vicente de Carvalho, no Guarujá. A queda começa a valer a partir deste domingo. E no domingo foi o Dia Mundial do Pão, mas só hoje aconteceu a tradicional distribuição de pãezinhos de graça na região, promovida pelo Sindicato da Panificação. Em Santos, a distribuição aconteceu em frente ao sindicato na Avenida Afonso Pena. O presidente da organização explica que 5 cidades participam aqui na Baixada Santista, um total de 45 mil pães doados. A ação já é promovida na região há 12 anos. Isso foi no ano de 2000 que isso foi criado na Alemanha, o Dia Mundial do Pão, que todas as entidades de sindicato do Brasil e do mundo. As principais beneficiadas foram as entidades carentes cadastradas. Vamos dar o lanche das crianças da parte da manhã, porque eles entram às 7 da manhã e saem às 5 da tarde. Então tem três vezes a gente dá os pãezinhos para eles comerem. Esse pão é destinado às crianças para café da tarde, de manhã, e quando sobra, faz torradas, puninho de pão, tudo. E quem trabalha com o alimento ainda tem outros motivos para comemorar. É que as padarias aqui da região já começaram a abrir vagas temporárias. Essas vagas temporárias é mais na área litoral, que será desde Bertioga até a divisa do Paraná. As vagas são mais para atendentes, ou nós falamos popularmente balconistas. Ele pode trazer o currículo no nosso sindicato, Avenida Afonso Pena 736, ou em Santos, ou levar diretamente nas panificadoras, que ele possa, para que o panificador na hora se desaperta, pega aquele currículo e liga para a pessoa para que ele vá trabalhar. Ele foi a grande surpresa das eleições municipais na Baixada Santista. Caio Amado, candidato a prefeito de São Vicente pela Rede Sustentabilidade, não aparecia entre os favoritos no início da campanha eleitoral, mas terminou o pleito com quase 49 mil votos em segundo lugar. Caio, boa noite, obrigado, seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Surpresa para quem, né, também? Se eu perguntar para você, você vai dizer para mim que não era surpresa, que de fato foi devido às suas propostas, à sua participação, né, na propaganda eleitoral. Mas, sinceramente, você esperava já nessa primeira disputa chegar em segundo lugar, Caio? Esse é um excelente questionamento. Na verdade, a gente esperava fazer a discussão da cidade, né? A gente entendia que São Vicente vivia e ainda vive um momento de grande crise, uma grave crise na cidade, de gestão, e a gente acreditava que poderia colaborar com essa discussão, com esse bom debate na cidade. Foi o que de fato aconteceu e naturalmente as pessoas que tinham ideias, tinham propostas, acabaram aparecendo mais. A nossa candidatura, que era desconhecida, acabou se mostrando muito conhecida na cidade por conta das nossas ideias, das nossas propostas e a nossa forma diferente de fazer política sem poluir as ruas, sem sujar a nossa cidade, né? Agora, é difícil, né, estando fora, afirmar isso. O problema da cidade é realmente esse de gestão, Caio, na sua maneira de entender? Quer dizer, não falta dinheiro? Porque também a gente ouve muito falar isso, né? Não tem dinheiro, mas na verdade às vezes pode ser um problema de gestão e não de falta de dinheiro. De fato, a gente está vivendo um cenário no país onde a máquina está sendo enxugada, a gente está vendo uma série de projetos aí extremamente
complicados e agressivos ao orçamento, onde todo mundo está cortando gasto. Então, isso significa, sim, que o país vive um momento complicado e os municípios não por menos. Agora, é um problema, sim, de gestão, é um problema de quando a gente olha para a realidade da nossa cidade e a gente vê os políticos muito bem acomodados, fazendo suas trocas de cargo, organizando suas creches, apadrinhando creche, monopolizando espaços e as pessoas ficando ali refém, esperando um serviço público que nunca é de qualidade. Então, quando a gente vê isso acontecer, a gente vê que há uma gestão política na cidade, mas não há uma gestão pública profissional. E foi bem nesse ponto que a gente veio tocar nos debates e nos programas de TV, em todos os espaços que a gente apareceu. A sua juventude e o fato de você estar num partido novo, você acha que ajudou também nessa eleição? Penso que sim. A gente vive um cenário onde... O desejo pelo novo, para fugir dos estereótipos que, né, de uma certa maneira, ficou muito claro nessa eleição de que os eleitores estavam cansados, né, dos velhos políticos, vamos chamar assim. Sim. Infelizmente, a gente ainda viu que muitas pessoas votaram por medo, né, por medo de achar que só um candidato poderia trazer recurso para a cidade, só um candidato poderia ter acesso a outras possibilidades, então votaram por medo. Infelizmente isso aconteceu, mas sem dúvida a nossa candidatura, que veio a mobilizar 48.641 pessoas, foi um marco no sentido de mostrar o sentimento de indignação e ao mesmo tempo de ação, de esperança das pessoas. A nossa juventude ajudou. Ser de um partido novo certamente ajudou, porque os partidos são instituições cada vez mais falidas, mais tristes, né? A solução está nas pessoas que estão aí na sociedade. E eu creio que ajudou também o nosso passado, de ser um passado limpo. Não venho de familiares na política, meu pai é professor do Estado, minha mãe é comerciante. Eu fui me preparar para estar na política, fui estudar para isso. Então, sem dúvida, todo esse cenário de inovação, de novidade, auxiliou. A gente estava conversando aqui, antes você estava me dizendo que o seu desejo de se envolver com política surgiu muito cedo, né, Caio? Com 17 anos, e aí você já direcionou, inclusive, seus estudos para isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu já pensava em participar dessa vida pública, da política, né, tentando ajudar a encontrar as respostas para a sociedade dessas mazelas, essas tristezas que a gente vê acontecendo no setor público falido. E aos 17 anos eu passei no vestibular e entrei na Universidade de São Paulo, na USP, para cursar Gestão de Políticas Públicas, um novo curso, num novo momento do país de começar a pensar mais o setor público. Depois me especializei em Ciência Política, fui candidato a vereador em São Vicente em 2012, com uma campanha super inovadora também, e fui também convidado. Fundei um novo partido depois, a Rede, eu sou fundador da Rede, coletei muita assinatura para conseguir criar o partido. Essa era a próxima pergunta, por que a Rede? Você já respondeu, quer dizer, você foi um dos fundadores da Rede. Sim, fundamos a Rede lá em fevereiro de 2013, coletamos muita assinatura, embaixo de sol, embaixo de chuva, e também fui convidado pelo Departamento de Estado do governo norte-americano em 2015 para participar de um intercâmbio político, onde eu pude conhecer diversos governos dos Estados Unidos, rodei os Estados Unidos ali por 5 estados diferentes, conhecendo seus governos, conhecendo diversos espaços de gestão pública, de organizações que cuidam da transparência na gestão pública. Então pude aprender muito na prática também, visitando esses governos no exterior, num convite feito pelo próprio Departamento de Estado deles. Então foi uma baita possibilidade e eu fui me capacitando ao longo desse tempo para me colocar à disposição, e acho que ficou muito claro ao longo dos debates, quando foi discutido ideias, né, e não discutir pessoas ou ataques ou qualquer coisa assim, que isso a gente estava fora, mas discutir ideias, a gente se mostrou muito preparado e mobilizou as pessoas a virem fazer parte dessa nossa construção. Eu nitidamente fiquei com a impressão que o seu ponto de virada foi justamente o debate aqui na Santa Cecília TV. Não sei se você concorda comigo, porque aí você ganhou espaço, né, tempo para mostrar as suas propostas, que até então você não tinha no horário político. Foi mais ou menos isso, Caio, que aconteceu? Porque certamente. Quando você saiu daqui, as pessoas comentavam comigo, olha o Caio Amado, todo mundo comentando a respeito da sua participação. Sem dúvida, a gente tinha no tempo de TV 16 segundos para falar com as pessoas e era... Fica meio impossível, né? O que se fala em 16 segundos? A gente sempre lembra do candidato Enéas, né? Quando as pessoas falam que tem pouco tempo, né? Que ele fala, e aquele chavão dele, meu nome é Enéas. Certamente. A gente não tinha tanto tempo nesse horário de TV e quando vem o debate, e inclusive agradeço muito a TV Santa Cecília por ter dado essa possibilidade democrática de a gente discutir a cidade.
a gente vem e consegue apresentar ideias, consegue discutir a cidade, e no dia seguinte, nas ruas, as pessoas já começam a me reconhecer. Você passa pelas ruas, mas acho que é aquele rapaz que estava no debate ontem. Você vai conversar com as pessoas, os outros candidatos, os apoiadores de outros candidatos, era sempre assim, o candidato X e você foi bem. Aí você conversava com o apoiador de outro candidato, o candidato Y e você foi bem. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa acontecendo aí, acho que a gente foi bem no debate. E depois teve um outro debate que a gente lutou muito para conseguir participar, conseguimos a liminar na justiça para participar, e aí acabou estourando de vez, e aí as pessoas perceberam mesmo que os dois debates fizeram a real diferença na nossa trajetória. Quais são os caminhos agora para os próximos 4 anos? Quais são as pretensões, Caio? Bom, a gente entende que tem uma responsabilidade muito clara com as pessoas que estão nos assistindo, os eleitores que nos deram esse voto de confiança, esses quase 50 mil votos, nos credenciam sim a ser a principal força de oposição dessa cidade, e a gente sempre vem pontuando em toda entrevista que a gente faz que nós não seremos uma oposição por uma oposição, aquela que joga contra. Nós seremos uma oposição com posição, estaremos ativos, fiscalizando esse governo que foi eleito com muitas promessas aí, torcendo para que consigam trazer os 10 bilhões ainda com esse cenário de crise nacional, de corte de gastos, e esperando que eles tragam tudo isso, porque nós estaremos ali no calcanhar, atentos, vigilantes, honrando essa votação que a gente teve. Porque afinal o governo eleito, mas foi eleito com uma margem muito pequena de votos, o que mostra que a sociedade não está plenamente contente com o resultado e espera sim que haja uma força de fiscalização. Como nós não estamos à venda, nós não temos preço, nós temos valor e o nosso valor é muito alto, a gente está disposto sim a fazer um momento de fiscalização da nossa cidade, pelos votos que a gente teve, por esse valor que nos foi nos dado e ficar atento a isso. Evidente que muitas pessoas nas ruas vêm comentando com a gente sobre a gente sair de candidato a deputado. E a gente vem ouvindo as pessoas, não é um momento de decisão, é um momento de ouvir o que as pessoas pensam. Penso que é algo a se discutir e coragem nunca nos faltou e não é agora que nos faltará se a gente tiver que encarar um novo desafio. Mas principalmente fiscalização desse novo governo eleito teremos na cidade sim. Caio Amado, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite e parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço, boa noite, Irineu, agradeço mais uma vez a TV Santa Cecília por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho com as pessoas da região. Obrigado, boa noite. Até sexta-feira acontece a 10ª Semana de Engenharia da Unisanta, uma oportunidade para futuros engenheiros e profissionais trocarem conhecimento. E este ano o evento aborda também as novidades na área de petróleo e gás. Quatro palestras realizadas simultaneamente. No primeiro dia do evento, salas de aula e auditórios ficaram lotados. Márcio Moreno, especialista em estratégias empresariais e consultor de empresas do Sebrae, conversou com os estudantes sobre o mercado de trabalho fora das grandes empresas e qual o caminho para iniciar o próprio negócio. O mercado hoje está muito concorrido, existe uma concorrência grande e muitas vezes essa concorrência não permite muitas margens assim para você empreender. Então você tem que buscar inovar nos seus negócios, né? E nessa inovação, principalmente, não só com novas tecnologias, mas inovar nos serviços, inovar no atendimento, inovar, ter diferenciais. Mas a novidade esse ano foi a primeira Unisanta Oil Week, promovida em parceria com a Sociedade de Engenheiros de Petróleo, a SPE. O evento também contará com palestras, mini-cursos e debates, que podem ser assistidos por qualquer aluno e profissional da área. É um incentivo a mais para aquelas pessoas que estão terminando o curso na universidade e estão podendo ter esse contato diretamente com grandes profissionais da indústria do petróleo. E para abrir a Unisanta Oil Week foi convidado o gerente técnico do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, Antônio Carlos Capeleiro Pinto, que conversou sobre as obras portuárias e o desenvolvimento da camada do pré-sal. Um momento de crise é sempre um momento bom para estudar, é o que eu falo para o meu filho. Você está em crise, você investe em você, você estuda e quando sair da crise você vai estar em outro patamar. Tá? Então é como eu vejo, é o que eu faria. A Semana de Engenharia é realizada há 10 anos, sempre trazendo profissionais de grandes empresas e especialistas da área. Ela tem realmente uma programação bastante diversificada, porque ela tem que contemplar todas as áreas da universidade. A universidade tem 9 cursos de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica, química, produção, telecomunicações. É um evento que cresceu. É um evento que realmente, além de contemplar todos aqueles
aquelas modalidades, os ramos de conhecimento, as áreas de interesse para aqueles que estão se formando em engenheiro, traz como um adicional esse grande evento que realizamos aqui pela primeira vez, que é relacionado com a área de petróleo. Eu acredito que a semana é super importante numa faculdade de engenharia. A Unisanta está fazendo um projeto legal para a nossa formação, principalmente depois da jornada da profissão, na carreira. Espero que traga bastante conhecimento para a gente, que a gente consiga visualizar o que a gente aprende dentro da sala de aula, vindo de pessoas que vivenciam isso no dia a dia. A 10ª Semana de Engenharia acontece até sexta-feira. Para participar das palestras, é preciso trazer 1 quilo de alimento não perecível que deverá ser entregue no credenciamento. E estão abertas até a próxima quinta-feira as inscrições para o vestibular 2017 da Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 35 cursos superiores, entre presenciais e à distância, com formação em bacharelado, licenciatura e em graduação tecnológica de curta duração. As novidades são a oferta do curso presencial em bacharelado em rádio, TV e internet e a possibilidade de optar pelos cursos de engenharia de produção e farmácia no período noturno, além dos cursos de administração e ciências contábeis, que poderão ser feitos também na modalidade ensino à distância. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro pelo site unisanta.br/vestibular ou na própria universidade, de segunda a sexta-feira, das 9 às 8h30 da noite e aos sábados, das 9 às 11h30 da manhã, na Rua Oswaldo Cruz, 277, no Boqueirão, em Santos. A taxa é de R$ 30. Uma partida de futebol diferente, em que o mais importante não é fazer gols. A alegria e a superação descrevem o futebol para pessoas com síndrome de Down. Nesse fim de semana, um grupo de inclusão social organizou um jogo no Clube Atlético Portuários. Para os jogadores, um dia especial. Você gosta de jogar bola? Eu gosto. Estou gostando de vir aqui jogar. Vai jogar bem hoje? Vou. Vai fazer gol? Faço. Para a família, um dia emocionante, de superação. Eles precisam disso. E isso é muito bom. É uma inclusão e eles estão sempre juntos, eles adoram ficar juntos. E eles chegam, um vem lá, o outro vem aqui, já se abraçam, sabe, fazem a festa. Eles amam isso daqui. O torneio de futebol faz parte do projeto UP, criado em 2008 com o objetivo de estimular a inclusão social de quem tem síndrome de Down. O programa atende 40 pessoas da Baixada Santista, mas na atividade de hoje também vieram atletas da capital. O projeto UP nada mais é do que a inclusão social através do esporte. Então, a única coisa que a gente faz é botar eles aí dentro para jogar bola, entendeu? Então, não tem regra, né? O negócio não tem discriminação aqui dentro, todo mundo joga, inclusive quem não tem nenhum problema. O campeonato foi para homenagear Vinícius Argolo Alves e Silva. Ele era aluno do projeto e faleceu há 3 semanas, vítima de um acidente de trânsito. Antes de começar o jogo, Mauro, coordenador do projeto, fez uma oração com todos os atletas. Tudo é para ele, entendeu? Ele estava com a gente desde o começo, entendeu? Podia considerar que ele fosse meu filho, entendeu? Caio Batista é um dos atacantes do Corinthians. Ele tem 29 anos e é o artilheiro do time. E como se não bastasse, o camisa 9 faz parte da categoria de base da Seleção Brasileira de Futebol para pessoas com síndrome de Down. Eu sou artilheiro, mas que eu fiz 14 gols. E você gosta de jogar na Seleção Brasileira? Adoro a Seleção Brasileira. A Sônia é mãe do Fabrício, o camisa 14 do time UP. Ela conta que, além do filho ser um excelente jogador de futebol, ele é operador de caixa em um supermercado. Orgulho da família. Ele é minha vida, né? Então, tudo que ele faz é curtido assim demais. Por que a senhora se emociona falando disso? Sempre, sempre. Ele está com 28 anos. E tudo que ele demonstra assim, desde o primeiro passo, sempre me emociona. O que você mais gosta de fazer? Eu faço tudo. Faço tudo mesmo, eu trabalho, sou responsável
das costas. Para realizar a competição, o Projeto UP fez parceria com uma empresa multinacional. O presidente do grupo pretende estender o patrocínio para o próximo ano. A nossa empresa adorou ter essa oportunidade de estar interagindo com esses meninos, com esses garotos e com o esporte que é o mais famoso do Brasil. Então, para nós tem sido um privilégio poder participar disso. Não faltou alegria, porque o importante não é fazer gols ou ver quem é o melhor em campo. E todos aqui sabem que são verdadeiros vitoriosos. O programa de hoje fica por aqui. Você continua bem informado no Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.